O presidente Lula retornou já ao Brasil, mas algumas declarações durante a primeira passagem pela África continuam gerando muita polêmica. De Brasília, a reportagem de André Anelli. Em um discurso aparentemente improvisado, Lula agradeceu à África por tudo que foi produzido em 350 anos de escravidão. A fala polêmica foi diante do presidente de Cabo Verde, José Maria Neves. Os dois líderes se encontraram nesta quarta-feira na cidade de Praia, capital do país africano. Foi após a reunião entre eles que Lula fez o comentário. E eu quero recuperar essa relação com o continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano. A nossa cultura, a nossa cor, o nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Ainda durante esse discurso, Lula disse que o Brasil tem uma dívida com a África por causa de 3 séculos de escravidão. O presidente defendeu a oferta de formação educacional para estudantes africanos, como forma de compensar a exploração ocorrida no passado. Lula disse ainda que pretende retomar o que chamou de boa e produtiva relação com os países da África. Essa visita de Lula a Cabo Verde foi a primeira a um país do continente desde que ele assumiu o 3º mandato. A agenda com o presidente José Maria Neves não estava prevista oficialmente pelo Palácio do Planalto. Lula aproveitou uma escala em Cabo Verde depois de ter participado por 2 dias da cúpula entre União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Esse encontro que ocorreu na Bélgica. A escala no voo de retorno da Europa é obrigatória, porque o avião presidencial não tem autonomia suficiente para fazer a rota sem abastecimento. Lula e a primeira-dama Janja querem inclusive trocar o avião por um que tenha maior capacidade de voo. Bom, gerando os nossos comentaristas, Diogo Schelp, como classificar esta declaração do presidente Lula? Ele foi mal interpretado ou não? Eu acho que não foi mal interpretado não, Thiago. Ele falou exatamente o que disse, o que demonstra, né, que o presidente Lula, muitas vezes, quando fala de improviso, acaba falando que não devia, né? Às vezes você pensa determinadas coisas que é melhor você não expor, porque são coisas que realmente não fazem sentido, né? Você comemorar ou agradecer pela riqueza gerada no seu país, pela exploração, né, do trabalho de pessoas que eram escravizadas, né? Isso é realmente algo bastante lamentável do ponto de vista moral. Mas não é a primeira vez que Lula faz isso, né? E faz isso desde o seu primeiro mandato, desde o primeiro ano do seu mandato, em 2003, quando ele desembarcou na Namíbia como presidente. Ele chegou e falou, olhando, né, para a cidade, a capital da Namíbia, que nem parecia a África, porque era limpa e bonita. Então você imagina, isso foi lá em 2003. O ex-presidente Bolsonaro também tinha essa característica, né? Quando não estava lendo um discurso, muitas vezes falava muita coisa que demonstrava o pensamento torpe que ele tinha. O Lula não é muito diferente nesse sentido. Cristiano Beraldo, agradecer à África pelos 350 anos de escravidão. Essa foi a fala do presidente Lula. Foi uma fala infeliz? Então, sem dúvida nenhuma, muito infeliz, né? Até porque o Brasil, de fato, tem um contato com um passado ainda recente da realidade da escravidão. Até hoje a gente tem aí acusações do Ministério Público do Trabalho em relação ao trabalho escravo, e isso demonstra a preocupação do Brasil como país em superar esta realidade para que seja um país onde as pessoas tenham liberdade, direitos garantidos e que não haja qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Lula vive ainda num mundo que talvez ele tenha esta visão deturpada do que representa ou do que representou a escravidão para o Brasil, qual deve ser a relação institucional de respeito do presidente da República, sobretudo, com os descendentes de povos africanos e outros que foram escravizados aqui no Brasil. Então, é
é bom que a gente perceba como Lula é dado a essas gafes, né, a esses comentários que podem ser bastante errados do ponto de vista da análise do contexto do Brasil e do comportamento que o presidente da República deve ter. Mas é interessante também a gente observar como é a reação de boa parte dos influenciadores, das associações, da imprensa, que, quando é o Lula que profere este tipo de afirmação, silenciam, passam pano, diminuem a relevância, a importância que essa declaração tem. Ao passo que, quando dito por outros, como era, por exemplo, o caso do ex-presidente Bolsonaro, mas não só ele, qualquer representante da direita que falasse algo dessa natureza, certamente estaria sofrendo um processo de cancelamento, de agressões, de processos, de pedidos de indenização, ação de danos morais coletivos, que virou, para mim, assim, o grande problema brasileiro hoje. Instituições que, a qualquer circunstância em relação a terceiros, entram com ações na justiça pedindo, às vezes, centenas de milhões de reais de indenização por algo que aconteceu com outra pessoa. Essa outra pessoa que não terá uma indenização nem perto daquilo que é pedido por essas associações e instituições. Então, temos esses dois pesos e duas medidas que, infelizmente, colocam o Brasil nesse ambiente muito desagradável, aonde não basta só aquilo que é dito, mas também quem diz. E isso é que dá o sentido e a dimensão, o tamanho da reação que é tida.